Olá, bom dia. Estamos em direto de Penafiel, no início das festas da cidade e do concelho de Penafiel, Corpo de Deus, com o habitual e tradicional desfile do Carneirinho, onde as crianças do Jardim de Infância até ao primeiro ciclo prestam homenagem aos seus educadores e professores. É um desfile que reúne muitas crianças, muitos pais, muita família que vêm aqui ao centro da cidade de Penafiel prestar homenagem a quem diariamente e ao longo do ano vai educando e vai também prestando auxílio a muitas destas famílias. São as escolas que se reúnem aqui desde o Jardim de Infância até ao quarto ano do primeiro ciclo, que vêm fazer então homenagem aos seus professores e oferecendo como tradição o carneirinho aos professores. O desfile começa com os mais pequenos, são os jardins de infância que abrem este desfile do Carneirinho. Muitas das escolas ainda trazem o tradicional e o Carneirinho vivo, mas outras já optam por trazer uma réplica e depois oferecem mais tarde aos professores essa prenda, essa homenagem que fazem aos professores. São centenas de crianças que se juntam nesta avenida de Penafiel, com muitas outras centenas de pessoas que estão a acompanhar-se, pais, família, que vêm ver as suas crianças a desfilar e a prestar homenagem aos professores.
desfile é ao longo da Avenida Sacadura Cabral, vai ao Largo da Ajuda e depois regressa à Avenida passando pela Câmara Municipal, onde também vão cumprimentar o Executivo Municipal. Trata-se do desfile de crianças, começando pelos jardins de infância, por isso também alguma demora neste compasso deste desfile. Naturalmente as crianças mais pequenas com um ritmo ainda mais devagar, mas mais para trás já o primeiro ciclo, juntando os centros escolares que vão também prestar homenagem aos seus professores. Começa assim o Corpo de Deus em Penafiel, as festas da cidade e do concelho que trazem tradições seculares, sendo esta a iniciativa do desfile do Carneirinho uma delas, passando também por os bailes, as carvalhadas que vão também passar nesta avenida na véspera do Corpo de Deus, na quarta-feira, em que vão aqui também ser representadas as tradições antigas de Penafiel. O desfile do Carneirinho é então uma homenagem aos professores e educadores, são as escolas do concelho de Penafiel que se juntam aqui na avenida para poder homenagear os seus educadores e os seus professores. As crianças trazem os seus carneirinhos, muitas delas já optam por trazer apenas identificações, ainda há quem traga o carneirinho vivo para entregar e oferecer aos seus professores e educadores,
quem não traz depois fará essa oferta aos seus professores e educadores. Um dos casos em que traz ainda o Carneirinho, aqui a escola do primeiro ciclo de Galhofe, a trazer então aqui e recordando toda a tradição do desfile do Carneirinho, que já é centenário. Escola de Galhofe também aqui a trazer as suas trotinetes, a darem aqui algo de novo a este desfile do Carneirinho.
Aqui um compasso de espera, até porque agora as escolas já se cruzam na avenida novamente. As primeiras escolas, os primeiros jardins de infância já estão a regressar ao parque para onde como tudo começou, no chamado Parque da Feira, aqui em Penafiel. Já se estão a cruzar, portanto aqui há algum compasso de espera para que ambas as escolas, quem chega e quem regressa já ao ponto de partida, possam circular facilmente. Escola João de Deus, aqui a trazer os seus 4 carneirinhos para as suas 4 professoras, que vão então aqui ser homenageadas pelos seus meninos que ao longo do ano estão também a seu cargo e, portanto, que hoje prestam homenagem às suas professoras.
desfile do Carneirinho muito longo, são muitas as crianças de todo o concelho de Penafiel que vêm então à cidade para prestarem homenagem aos seus professores e educadores, desde o jardim de infância então até ao 4º ano do primeiro ciclo, prestam aqui a sua homenagem, uma festa e um desfile secular em que em tempos mais anteriores, com muitos anos, faziam esta homenagem aos professores, oferecendo o Carneirinho como forma de agradecimento por tudo o que fazem ao longo do ano para estas crianças que vão sendo apoiadas e educadas por estes professores.
Vitinho. A alegria das crianças a homenagear os seus professores e educadores é evidente, todos vêm com muita animação, com vivas aos professores e educadores, uma festa muito bonita para homenagear quem durante o ano está com eles todo o dia e a passar os melhores valores e a ensinar a serem um dia homens e mulheres.
Penafiel começa agora a desfilar também, até para fechar este desfile com todas as escolas do concelho de Penafiel. Todas as freguesias vieram fazer-se representar com as suas crianças, a homenagear os seus educadores e professores. Agora o Centro Escolar de Penafiel que vai fechar este desfile.
terceiro ano do Centro Escolar de Penafiel, aqui quase a terminar este desfile. São muitas as turmas do primeiro ciclo que aqui também prestam homenagem aos seus professores. Aqui eles também trazem um carneirinho vivo junto das crianças, que depois vão então oferecer à sua professora.
termina assim a passagem da última escola do desfile do Carneirinho, neste que é o arranque das festas do Corpo de Deus, aqui em Penafiel, de hoje até ao dia 20, para fazer os festejos das festas da cidade e do concelho de Penafiel. Na Avenida Sacadura Cabral já passaram então todas as escolas, as últimas passam agora em frente à Câmara Municipal, onde o Executivo presta também a homenagem aos alunos e também aos professores que, de resto, são os verdadeiros anfitriões deste dia, neste desfile do Carneirinho, que são então homenageados educadores e professores que ao longo do ano estão com estas crianças. Nós vamos aqui tentar conversar com a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, ela que está em representação, uma vez que Antonino de Sousa está ausente do país. Inicia dezenas de crianças aos seus professores e educadores. Como é que está a correr todo este início das festas da cidade e do concelho de Penafiel? Estão a começar muito bem, o tempo está a ajudar, portanto não está demasiado calor nem está a chover, portanto está a aguentar-se o tempo e mais uma vez temos a cidade colorida com os nossos pequeninos e com os pais que também têm sempre muita vontade de se associar a esta iniciativa, a esta tradição já tão antiga e que ano após ano enche as ruas da nossa cidade para toda a gente poder ver realmente o valor e o reconhecimento que os mais pequeninos dão à figura e à imagem do professor e do educador. E, portanto, é bonito de se ver e de trazermos o Carneirinho, como manda a tradição, muito bem acomodado, super confortável e feliz, no meio desta festa fantástica aqui na nossa cidade. Começamos hoje então o início destas festas da cidade e do concelho, que vão até ao dia 20. O que é que as pessoas podem esperar deste ano das festas do Corpo de Deus? Como sempre, o ponto alto são as nossas tradições. A marca forte das nossas festas da cidade, das nossas festas do Corpo de Deus, são sem dúvida o nosso cortejo do Carneirinho, são sem dúvida a cavalhada, portanto na véspera do Corpo de Deus, o momento em que atuam os nossos bailes, e este ano também vamos integrar a presença do emissário do Rei, que vem entregar ao nosso Presidente da Câmara o Fural, portanto, em jeito de comemoração dos 500 anos que completamos este ano. E portanto temos mais essa recriação teatral pelo nosso grupo de teatro novelas e depois sem dúvida a nossa procissão no dia do Corpo de Deus, portanto que é ainda a única no país que mantém a tradição de associar à nossa procissão a matriz de uma vertente profana e religiosa e portanto é isso que nos move, é por isso que nós trabalhamos estas e outras tradições que temos, este nosso património imaterial tão importante e tão valioso que nós temos o dever e a responsabilidade de preservar e de promover. Até ao dia 20 há também muita animação. Sim, com certeza, temos a Noite de Bombos, já amanhã, há a Noite de Fados, estava prevista a apresentação de uma tese de doutoramento sobre a vida do Padre Américo que ficou cancelada, portanto aproveito também esta oportunidade para informar, mas será marcada depois nova data, mas temos depois o espetáculo de variedades também no Largo da Feira, no dia 19 à noite, portanto os nossos concertos, as nossas bandas de música aqui no Largo da Misericórdia e no Largo da Ajuda, portanto não faltam de facto motivos e boas razões para poderem vir até Penafiel e verem com os próprios olhos como nós tratamos o nosso património material. Muito obrigada, doutora Sana. Aqui então a terminar este primeiro dia de tradições das festas do Corpo de Deus, aqui com o programa das festas da cidade e do concelho de Penafiel, que vão decorrer de hoje até ao Corpo de Deus, quinta-feira, dia 20 de junho.